Bora passar para o assunto, porque agora a gente está arrumando aí para o último assunto de hoje e nada mais, nada menos do que o Derby Paulista que acontecerá nessa quinta-feira na Neoquímica Arena. Só que, pô, 9h30 da noite, ainda tem sexta ainda, pessoal. Tudo bem, sexta-feira de carnaval, mas muita gente vai trabalhar sexta-feira. Poderia colocar um horário mais, umas 8 da noite, não? Um horário mais, um pouquinho mais cedo, não? Pessoal, tem gente que não vai sextar. Tem gente que não vai ser. Inclusive, vai ter Santos e Portuguesa, não sei se é segunda ou terça-feira de carnaval. Gente do céu. Vai ser duro. Imagina o nível do jogo, né? Já vão estar tudo de ressaca, já tão bem antes do carnaval. Imagina no carnaval como eles vão jogar. Mas vai ser. Mas antes tem Corinthians e Palmeiras, Derby Paulista. E assim, são as duas principais equipes hoje do futebol paulista. Eu diria até uma forma um pouco mais até disparada em comparação a São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino. Para mim, Palmeiras e Corinthians hoje até destoam bastante do restante do futebol paulista. Mas agora faremos nosso mano a mano, 11 contra 11 de Corinthians e Palmeiras. Aquela história que você já conhece. A gente vai na ordem aqui, primeiro Wilson, depois começa Anderson, depois Inato, depois Muá. E aí para decidir quem será o vencedor do nosso confronto 11 contra 11. Bora? Mais uma fora. Então vamos começar a primeirinha com os gols. Nossa senhora, olha como começa. E ó, lembrando, você pode usar qualquer argumento. Pode ser por história, pode ser por momento presente. Vai da sua argumentação. Se for boa, a gente releva. Então, Wilson Soto. Para mim, colocando os dois critérios, hoje o Cássio, porque ele está numa fase excelente. Ele é o melhor goleiro do Paulistão em números. E história, para mim, também o Cássio, ele é maior que o Everton, mas o Everton teve conquistas também bem expressivas, até mais que o Cássio, vou ver, né? A geração do Palmeiras é mais vitoriosa. Para mim, o Cássio é o melhor nesse confronto. Se fosse para escolher um time, acho que esse vai ser meu argumento. Se fosse para escolher um time, o Cássio seria meu goleiro. Cássio, porque... Volta para Cássio. O Cássio, eu voto no Cássio também, porque o Cássio, em clássico, o cara se transforma. Clássico, jogo decisivo, ele pega muito. Então eu voto no Cássio. Eu acho que é o maior ídolo, deve ser o maior ídolo da história do Corinthians, eu acho. Pelo menos desse século é. Desse século não tenho dúvidas. Agora da história e a discussão, ela rende. Renato, vai decidir ou vai deixar para mim? Muito osso, cara. É até uma discussão legal. Para mim, hoje são os dois melhores goleiros atuando aqui no Brasil. Assim, hoje, para mim, tipo, historicamente, pelo todo, o Cássio é melhor. Mas eu acredito que hoje está bem igualado. Porém, a importância do Cássio é bem maior para o Corinthians do que do Everton para o Palmeiras, principalmente por causa da questão do elenco. Então, o Corinthians precisa muito mais do Cássio. Então, eu vou no Cássio. Eu vou nesse mesmo argumento do Renato, mas eu vou dar o voto para o Everton. Mas eu vou no mesmo argumento do Renato. O Corinthians hoje depende muito mais do Cássio do que o Palmeiras do Everton. Apesar de que nesse Paulistão, Palmeiras não perdeu ainda. Mas você pode pegar aí um compilado de vídeos aí de melhores momentos do Palmeiras. A quantidade de defesa que o Everton já fez nesse Paulistão não foi pouca. Contra a Inter, eu tava lá contra a Inter de Limeira, que o Everton pegou, absurdo. Sim, e o goleiro da Inter também. E a Inter jogou bem, teve alguns lampejos assim de qualidade no ataque, e é uma coisa que o resultado maqueia, lógico, o rendimento do Everton, né? Mas precisa se destacar isso também. Mas Cássio venceu o primeiro, então 1-0 para o Corinthians no nosso confronto. Vamos agora para o segundo, porque agora temos os laterais Fagner e Marcos Rocha. Começando por você, Anderson Cavalcante. Marcos Rocha, pelo momento que ele vive, acho que o Fagner, não sei, acho que uma temporada e meia atrás eu votaria no Fagner. Hoje eu acho que o Marcos Rocha está um nível acima. Apesar de o Marcos Rocha ter começado mal, a temporada também não está nos melhores momentos da vida, mas ele é importante quando o Palmeiras tem decisões. Quando você fala assim, o Marcos Rocha vai marcar, sei lá, o Arrascaeta, aí você fica, meu Deus do céu, o Marcos Rocha marca o Arrascaeta. Aí quando começa o jogo, o Marcos Rocha bota, sei lá, o Arrascaeta no bolso, ou bota o Bruno Henrique no bolso.
Então, o Arrascaeta, para mim, vive o Marcos Rocha vive momentos mais importantes que exigem mais dele, por isso eu voto nele e não no Fagner, porque o Fagner tá na média do Corinthians, ele é nota 6 sempre, andou reclamando, né, falando que ele não é agressivo, mas a imagem não mente. É verdade. Renato, para você, quem vai? Marcos Rocha ou Fagner? A ideia do Anderson, eu concordo 100%. O Fagner, ele tinha voltado de uma lesão bem mal na temporada passada, melhorou nessa temporada, mas o Marcos Rocha, mesmo começando um pouquinho abaixo do normal dele, ainda é uma regularidade absurda. O Marcos Rocha, para mim, até que uma boa distância para o Fagner hoje. Então, 2 votos para o Marcos Rocha. É mais um confronto que eu não vou deixar, então, para o Wilson desempatar, porque, para mim, Marcos Rocha também entra nessa. E usando o artifício de que os últimos anos do Marcos Rocha na indecisões, claro, ele pode até lá um pouquinho mais para trás receber as críticas por conta realmente do rendimento físico dele, né, durante o jogo, porque tem jogos realmente que ele cansa, ele morre, ele não consegue mais acompanhar a marcação, mas é o que o Anderson falou, em decisão, quando precisa dele, o cara tá lá, ele tá presente, e hoje é um dos principais jogadores do elenco do Palmeiras, é o Marcos Rocha, é um dos pilares, né, do Palmeiras hoje, o Everton, Gomes, Marcos Rocha, Dudu, Veiga, enfim. Só uma coisa que eu acho do Marcos Rocha, no geral do futebol brasileiro, ele é muito subestimado. Porque um cara que consegue ficar tantos anos na titularidade do Palmeiras, do Atlético Mineiro, ele é muito vencedor. Só que aqui no Brasil ele é tirado como se ele fosse, o Marcos Rocha, sabe? Mas ele é muito importante em todos os clubes que ele jogou. Eu acho, no geral, o Fagner melhor que o Marcos Rocha. Mas hoje, no momento, eu iria de Marcos Rocha. E para você, Wilson, para fechar a nossa votação, mas já tem o Marcos Rocha vencedor. Esse é um bom duelo, mas eu concordo com o argumento que vocês deram. Ano passado, quando eu tinha aquela dúvida de quem seria o segundo lateral direito, eu defendia o Marcos Rocha ser a possibilidade de ser convocado, porque o Rodinei também estava em boa fase, de fato, o Emerson Royal é outro lateral e tal, mas o Marcos Rocha ele vinha em uma crescente, jogando muito bem, e ano passado causou também de um péssimo rendimento, já foi explicado pelo próprio Fagner, como era o clima dele com o Vitor Pereira. Ele é, com certeza, um dos jogadores que menos se deram bem com o Vitor Pereira. E ele jogou muito mal. Ele prendia o Fagner. Nessa temporada, o Fagner cresceu bastante. Ele consegue jogar ao ponto de o jogo de ontem contra a Portuguesa. O Corinthians sofreu muito por não ter um jogador nem perto do Fagner, que é o Rafael Ramos, num acerto cruzamento. Então, o Fagner ele precisa melhorar ainda, eu acho, crescer. Hoje, eu vou de Marcos Rocha pela regularidade. Para mim, igual o Anderson, eu acho o Fagner mais jogador, mas hoje o Marcos Rocha seria titular no meu time. Então, Marcos Rocha vence o nosso confronto da lateral direita, 1-1, e agora temos os xerifes, começando por Gil e Gustavo Gomes, os GGs de Corinthians e Palmeiras, começando por Renato Alrenati. Ainda na questão do Marcos Rocha, que o Anderson falou que ele é subestimado, eu acredito que é porque o Marcos Rocha ele não faz nada de tipo absurdo, mas todas as qualidades básicas que um jogador tem que ter, ele tem excelência. Ele passa muito bem, ele toca muito bem, não é nada um absurdo. Então, tipo, ele é muito regular em tudo, ele é ótimo em tudo. Só que aquelas coisas mais básicas, por isso que eu acho que ele é subestimado. Gil Gustavo Gomes, para mim, não vai ter discussão. O Gil é um baita zagueiro, mas hoje ele voltou a jogar um futebol legal, mas Gustavo Gomes, melhor zagueiro em atuação no Brasil faz anos. Então, um voto para Gustavo Gomes, e eu já coloco o segundo também. O futebol do Gustavo Gomes no Palmeiras é absurdo. Eu concordo com o Renato que é o melhor zagueiro jogando no futebol sul-americano hoje, para mim. O Gil realmente melhorou bastante, mas hoje não tem, para mim também não tem comparação. Gustavo Gomes, para mim, 2-0. Wilson Soto. O que não vai dar jogo nesse vai dar jogo no outro, porque o Gil hoje ele é o melhor zagueiro do Corinthians. O Balbuena hoje caiu bastante, inclusive foi reserva por parte técnica abaixo. Então o Gil, mesmo crescendo bastante, não chega o Gustavo Gomes, que além de regularidade, ele atua melhor hoje. Então Gustavo Gomes para mim. E para você, Anderson? Também acho que não tem nenhuma comparação no momento. Se você pegar, acho que nem na carreira tem uma comparação. Porque eu acho que o auge mesmo do Gil foi uma temporada, 2, algo do tipo.
E o auge do Gustavo Gomes, se você for olhar só no Palmeiras, é muito mais tempo do que isso. O Gustavo Gomes está jogando muito. Quase toda a temporada a gente fala, o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do Brasil. Temporada seguinte a mesma coisa. E o Gil não, ele jogou muito no Corinthians, acho que em 2014, 2015. Foi aquele campeonato brasileiro absurdo que o Corinthians fez com o Jadson. Sim, jogou bem também na China, a ponto de ir para a Copa, mas o auge dele no Corinthians foi essa época aí também. E aí, tipo, o Gustavo Gomes teve um auge também na época dele do Paraguai, tanto que ele foi parar no Milan, né? Claro, ele não jogou lá no Milan, mas ele chegou a pisar na Europa, né? Pisou lá um tempo, e o auge dele no Palmeiras é absurdo, então acho que pra mim é o Gustavo Gomes, que eu acredito que seja o maior não, mas o melhor zagueiro da história do Palmeiras. É uma discussão que pode ser feita. E o Gil, pra mim, é só mais um zagueiro na história do Corinthians. Um bom zagueiro. Palavras duras aí de Anderson Cavalcante, mas realmente, Gustavo Gomes já tá no hall dos grandes jogadores, se não o maior zagueiro, o maior defensor da história do Palmeiras. Partindo para o companheiro de zaga, Fabian Balbuena e Murilo Cerqueira. Balbuena e Murilo, começando por mim. E aí, como o Wilson falou, né, vai dar aquela disputa que não deu no último. Eu começo votando no Murilo. Para mim, a função do Murilo é algo, às vezes, que até o torcedor do Palmeiras pode não ter encontrado no Luan. O Luan passou um tempão no Palmeiras como titular e o Murilo chegou, ele conseguiu desbancar tudo. Ele não é a excelência que é Gustavo Gomes, mas encaixou muito bem no futebol do Palmeiras, algo que o Balbuena não encontrou da primeira passagem fantástica dele pelo Corinthians. O Balbuena ainda joga bem, mas ainda tem dificuldades para ser aquele Balbuena que consagrou o futebol dele no Corinthians. Gosto muito também do Balbuena, mas hoje, para mim, Murilo é melhor. 1-0 para ele. Wilson Soto. Eu sou fã do Balbuena, mas a crítica que eu já fiz no voto anterior é porque o Balbuena, de fato, ele retorna, tem bons momentos, mas ele tem maus momentos, e esse é um dos piores momentos, a ponto de ser discutida a renovação de empréstimo dele. Ou seja, o Corinthians está pensando se fica ou não com o Balbuena. O Murilo, eu acho que, por exemplo, o Balbuena, ele é companheiro de zaga, né, do Gustavo Gomes na própria seleção paraguaia, né, já fizeram Copa América junto, etc. O Balbuena, para mim, é muito, mas muito mais zagueiro que o Murilo. Só que a confiança que o Balbuena tá passando hoje é pífia, é bem baixo. O pífia do Mauro César, né? É bem abaixo, né? Porque ele não consegue dar confiança no time. O que ele fez contra o time do São Bernardo, aquele pênalti totalmente fora de tempo, ele tá sem tempo de bola, não tá com confiança, tá muito abaixo. Então hoje vai Murilo. Eu vou nessa aí também. Vou nessa aí também. Do momento, eu acho que o Murilo tá vendo um momento melhor, apesar do Murilo ter contribuído muito para o Palmeiras ser eliminado da Libertadores do ano passado, né? Tipo, ele classificou o Atlético Paranaense com todas as palavras, se for assim para dizer. A expulsão dele, que ele deu basicamente uma voadora no cara lá no meio-campo, inexplicável. Mas o Balbuena realmente ele não voltou bem. A expectativa da volta dele é que fosse chegar ao xerifão de 2017, que ganhou o Campeonato Brasileiro com a dupla de zaga dele que tá lá no Flamengo, o Pablo. Só que ele não. Nem ele nem a dupla dele estão desempenhando mais o futebol. Talvez possa ser que o encanto que o Carille jogou em cima deles acabou e agora não vai mais conseguir voltar a ser aquilo. Pode ser que era só. Voltou a ser uma abóbora. Romero também, né? O Romero. Mas, tipo assim, ele é muito mais zagueiro do que o Murilo, mas o momento do Murilo é muito bom. Renato, bom, 3-1 Palmeiras, mas seu voto para fechar. Mas antes eu queria que você fizesse a imitação aí do Mauro César, juntando as palavras pífia, FA Cup e Manchester United. Então, vou falar. O Manchester United está na final da Carabao Cup. Não confunda com a FA Cup. A FA Cup que é um torneio muito melhor que Libertadores, por exemplo, que Champions League até algumas vezes, porque tem times pífios que jogam as quartas de final da Libertadores. Então, a FA Cup pega os melhores times do mundo, o maior investimento da melhor liga do mundo. Por isso, é o futebol pífio do futebol brasileiro que não chega na final desse Mundial. Falando de Murilo. Cara, assim... eu não tiro peso nenhum do Murilo naquela semi contra o Atlético Paranaense. Foi fundamental aquela expulsão para a eliminação do Palmeiras. Mas também eu conto uma coisa que, assim, o Murilo não contou com a sorte que o Danilo e o Scarpa contaram no Atlético Mineiro, porque Danilo foi expulso, fez o Palmeiras quase nem jogar bola no segundo jogo, chegou nos pênaltis,
passou. Se não passa, obviamente ia cair para o Danilo e com razão, porque o cara foi expulso numa falta totalmente desnecessária. Mas realmente é o Murilo Balbuena. O Balbuena é mais zagueiro, mas para mim estão em momentos totalmente diferentes. E o Murilo, cara, eu acho que o que conseguiu realmente fazer o Murilo ganhar bastante do Luan foi esse fator de ser um zagueiro artilheiro, porque como faz gol esse Murilo? Então, mais um voto Murilo, 3-1, a gente fecha aí a zaga. Para fechar sua belíssima imitação de Mauro César, Renato, eu lembrei da frase lá daquele compilado que nós vimos também, várias pessoas já viram, né? Ele falando, o Palmeiras tem elenco suficiente para brigar só pela Libertadores. O que mais ele vai fazer, né? Pois é. Todo fechando da temporada, valeu a Libertadores? Sensacional. É sensacional. Bora para a próxima, então, já que temos a lateral esquerda. E olha, uma lateral de respeito. Mistura aí juventude, experiência. Fábio Santos e Piquerez, o Jacó Piquerez. Essa, para mim, é bem difícil. E quem começa é o Wilson Soto. Essa é niveladíssimo pro alto, lá pro alto. Porque Piquerez fez um golaço, inclusive, né, no último jogo contra a Inter, no penúltimo jogo contra a Inter de 3D ali de fora da área. Só que o Fábio Santos, e vai ser meu voto Fábio Santos, eu vou explicar porque ele é uma peça fundamental, muito fundamental para o funcionamento do Corinthians. O Corinthians hoje, ele tá muito penso pro lado do Fábio Santos, que combina também com o Renato, cai muito por lá, e o Roger Guedes. Sem o Fábio Santos, o Corinthians sente muito. Ele é um jogador que tá em um alto nível, assim como o Piquerez também tá jogando bem. Os dois, para mim, assim, joga a moedinha pro alto, pode escolher, não tem nenhum problema. Mas eu coloco ele pelo fundamento, como ele consegue unir a experiência dele, consegue manter um físico ok para jogar 90 minutos tranquilo, e é muito bom para a lateral esquerda do Corinthians, consegue fazer um funcionamento excelente. Quando ele não tá, o time cai bastante produção por ali. Manda a ideia, o Anderson Cavalcante. Cara, eu vou voltar no Piquerez, porque o momento dele nos últimos 3 anos é absurdo. Top laterais na América do Sul. E o Fábio Santos não vive mais a grande fase, o auge físico dele, apesar de ele estar jogando muito bem essa temporada. Então, no momento, eu escolho o Piquerez, e acho que o Piquerez tem até um caminho, se ele tiver um bom empresário, de pular lá na Europa, porque ele ainda é muito jovem. Então, acho que o Piquerez tem mais potencial, ele apresenta mais potencial que o Fábio Santos, apesar de eu achar que ele não apoia tão bem no ataque, assim, ele não é aquele lateral que chega no fundo para cruzar, você fala, não, o cara vai cruzar e vai ser gol, não. Tanto que o Piquerez, quase todas as vezes que ele ataca, ele não tenta o cruzamento, ele nunca busca o fundo. Ele sempre tenta ir para o meio para tentar a tabela com alguém, chutar para o gol como ele fez um golaço. Ele não é aquele cara que fica cruzando, não. E o Fábio Santos já era mais esse cara do apoio que cruzava para a área, né? Então é uma grande diferença entre os dois, mas eu ainda vou no Piquerez. Piquerez, então, 1-1, Renato. Sua vez. Cara, até me surpreendeu um pouquinho, porque vendo hoje o Piquerez tudo, porque eu lembro que na época que ele foi contratado, falavam que ele era um lateral, quase um ponta, que era ofensivo no Peñarol, que ele fazia muito gol, participava direto de gol. E no Palmeiras ele tem uma função quase que completa diferente. Esse gol contra o Inter de Limeira, eu nem lembrava quando tinha sido o último gol do Piquerez. Então, o Piquerez faz muito mais função defensiva hoje no Palmeiras. Mesmo no Peñarol, ele tem se destacado ofensivamente. Eu quase usaria o argumento... Na verdade, eu uso o argumento da importância para cada time, porque o Piquerez, ele fecha um coletivo certinho. Para mim, todos os jogadores hoje, dos 11 titulares do Palmeiras, uns 9, 8 são fundamentais. Piquerez é um deles. O Fábio Santos, para mim, tem uma função não só na parte dentro das linhas, mas fora, uma baita liderança que o Corinthians tem há anos. Essa coisa de realmente da importância do Fábio Santos, eu acho que é um pouco mais necessário no Corinthians, mas o nível de futebol hoje do Piquerez, para mim, é muito maior. Injustiça, o Piquerez, inclusive, não ter ido para a Copa do Mundo. Eu também concordo com isso desse corte do Piquerez. Mas olha, eu também adoro o futebol do Piquerez, mesmo que no começo ele corria de calça jeans molhada,
né? Mas hoje não muito mais, melhorou nessa questão física também, né? De acompanhar, principalmente na marcação. Mas eu vou decidir essa votação votando no Fábio Santos, porque a importância do Fábio Santos para o Corinthians hoje é tamanha que, assim, a lacuna que tinha na lateral esquerda foi praticamente suprida por um jogador que era tido como ultrapassado. Ele chega no Corinthians, faz um bom papel, consegue trazer uma liderança que, assim, é uma liderança, é um ícone do Corinthians que está jogando ali em campo. E, às vezes, muitas vezes, nessa temporada, melhor do que o Fagner. Muitas vezes, para mim, Fábio Santos melhor do que o Fagner, e é muito mais importante do que o Piquerez para o Palmeiras. Claro, Piquerez, o substituto, o imediato é o Vanderlan, né? Então, assim, você não tem uma disparidade na qualidade de futebol dos dois, mesmo que o Vanderlan tenha jogado um futebol muito bom e é um menino muito mais novo ainda do que o Piquerez. Mas acho que o conjunto da obra, para mim, favorece o Fábio Santos. E como deu 2-2, o voto de quem vence é de quem vota primeiro. Então, Wilson Soto e Vitor Moura escolheram grande Fábio Victor, Santos na votação. Diga. um detalhezinho bem rápido sobre o Fábio Santos. Ele foi tão importante essa volta por cima que você falou da carreira dele, ao ponto do Corinthians vender o Piton, que era tido como até titular em muitos momentos. O Fábio Santos fez linha de 3 como um zagueiro pela esquerda, mas contratou o Bidu, que é um jogador de composição de elenco, não é para ser titular. Então o Fábio Santos é o titular e ponto, acabou. O Bidu é só em momentos que não precisam. Então, 3-2 para o Palmeiras. Agora começando o meio-campo com Duqueiroz e Gabriel Menino, ou Gabriel Moleque, para Vanderlei Luxemburgo. Anderson Cavalcante, você começa a nossa votação agora. Duqueiroz. Duqueiroz vive uma fase. O Gabriel Jesus está tentando voltar ao bom futebol de algum tempo atrás, de, sei lá, 3 anos atrás. Então, só de falar essa frase, eu já voto no Duqueiroz. Duqueiroz, então, o voto. Renato. Mano, eu também. Eu vou no Duqueiroz. Eu acredito que ele tem mais regularidade, principalmente tempo, né, de jogo recentemente, contando mais parte recente. Menino entrou bem nesses últimos jogos, poxa, Supercopa do Brasil tá aí para mostrar. Mas o Duqueiroz, para mim, é um cara muito mais regular e que conseguiu manter uma boa regularidade no Corinthians, manter a posição. É um baita de um volante, promissor. Daqui a pouco tá na Europa, não dou, sei lá, um ano. Já era para ter Já ido. Tá na Europa. Já é para ter ido. Mas eu também vou decidir essa votação com o Duqueiroz. O Gabriel Menino, claro, ele voltou a jogar bem agora pela ausência do Danilo que saiu, né? Agora que ele está começando a embalar de novo, até o meio da temporada a gente tem uma decisão formada do que realmente o Gabriel Menino vai mostrar, mas o Duqueiroz hoje no Corinthians e, como o Wilson falou, né? Hoje, né? Porque amanhã não se sabe, como diria LS Jack. Não, amanhã já se sabe, ele irá para a Europa e é peça fundamental no esquema do Fernando Lázaro hoje no Corinthians. Joga muita bola para mim. Duqueiroz vence 3-3. Wilson Soto para fechar. Eu vou fugir, vai ser 3-1 nesse total, porque o Duqueiroz, nessa temporada agora, 2023, ele caiu bastante o nível dele. Não sei se é desinteresse, sabendo que daqui 6 meses ele tá no Zenit, ou se é porque é o começo de temporada. E o menino, pelo que eu vi o jogo dele, principalmente contra o Flamengo, foi golaço, tudo. E alguns jogos que eu assisto do Palmeiras, principalmente esse da Inter, ele é um jogador de muita importância ali naquele meio de campo, conseguindo suprir não 100% a ausência do Danilo, mas fazendo esse papel muito bem. E até fazendo uma tabelinha com o Endrick e fazer um falso 9, é um volante que muda, assim, ele tem uma versatilidade em campo muito interessante. Eu acho o Duqueiroz mais jogador, eu acho que o Duqueiroz tem mais futuro, ambos têm futuro, mas eu acho que o Duqueiroz tem um pouco mais de futuro, mas meu voto vai pelo momento hoje do Gabriel Menino, fica 3-1. 3-1 na votação, 3-3 no geral. Então, bora para a próxima posição. Tá empatado o derby por enquanto. Derby polêmico. Próxima votação agora, Fausto Vera e Zé Rafael. Essa votação de número 7, se eu não me engano, quem começa é Renato.
Dessa aí são bons volantes, são bons segundo volantes. Para mim, os dois desempenham bem sua função. Mas por tempo, irregularidade, importância, eu vou de Zé Rafael. Para mim, é um jogador que ele faz tudo, né? Para mim, ele consegue fazer tudo com, sei lá, ele consegue ser nota 7, ser um jogador bom em tudo, qualquer coisa que ele consiga fazer. Ele marca bem, ele toca bem, ataca bem, chuta bem, ele bate falta também. Eu vou com o Zé Rafael, que é um cara, para mim, mais completo. E assim como o Marcos Rocha, que o Anderson falou, para mim, o Zé Rafael também é bem subestimado. E tem uma questão também, né? Agora é minha vez de votar. Eu vou no Zé Rafael e tem a questão de que o fator recente, né? O fator hoje, o Fausto Vera não tem, né? Porque o Fausto Vera voltou agora a jogar pelo Corinthians. Não tinha, jogou, se não me engano, na primeira partida, né? O Wilson pode confirmar. Depois voltou no jogo contra o Botafogo, né? Na Exato. rodada da semana passada, retrasada, aliás, já, né? Do Paulista. Mas o momento, o histórico, completamente Zé Rafael, marca a história no Palmeiras e joga muita bola o segundo volante. Para mim, Zé Rafael. Isso aí que você falou do Fausto, realmente ele jogou a primeira partida do Corinthians no campeonato com o Bragantino, lesionou, voltou com o Botafogo no segundo tempo e jogou muito bem ontem contra a Portuguesa. É um dos talentos do futebol argentino, tem bastante futuro, se adaptou muito bem no passado no Corinthians, joga bastante, mas acho que a continuidade do Zé Rafael pesa nessa votação, porque a gente já sabe o que o Zé Rafael entrega, o Fausto é uma promessa de entregar ainda mais, ele já entregou um pouco, mas entregar ainda mais. O que ele apresentou hoje é menos que o Zé Rafael apresenta, então para mim vai o Zé Rafael. Eu também vou dizer Rafael e não vou me alongar muito, não. Simples, é isso aí, é isso aí. Essa é a votação. Não vai ganhar o mesmo. bicho, não vai ganhar o bicho, não vai ganhar o bicho. 4-3, então, Palmeiras. Bora pro próximo. E olha, esse aqui rende uma discussão boa. Renato Augusto e Rafael Veiga, começando por mim. E eu não vou nem enrolar, fazer que nem para quem gosta, para quem assiste Big Brother Brasil, né? Como o Tadeu fala, não enrola, fala o nome da pessoa primeiro, depois você pode falar groselha, mas fala o nome da pessoa primeiro. Rafael Veiga. Assim, Renato Augusto, no Corinthians, é um exemplo de jogador assim, fenômeno do Corinthians. Mesmo apesar da idade, mesmo com as lesões, mesmo com as idas e vindas dele, né, no Corinthians, ele não muda. Ele é a referência máxima desse elenco do Corinthians em tudo, em tudo. Identificação, em qualidade de futebol, no que ele demonstra também com a torcida. Quando ele entra, ganha uma áurea diferente, parece a equipe, ganha uma alma a mais o Renato Augusto, mesmo com toda a idade e experiência dele também. Mas, cara, Rafael Veiga é simplesmente um dos melhores meias. Para mim, só abaixo de Arrascaeta nos últimos 3, 4 anos no Brasil. Para mim, só abaixo de Arrascaeta. É Arrascaeta e Veiga no Brasil e para mim não tem como. Rafael Veiga, para mim, 1-0. Wilson Soto. É interessante, né? Eu tive a oportunidade de fazer os 2 últimos jogos do Corinthians e Palmeiras em casa. E quando eu fui fazer esses 2 jogos, eu tive a mesma impressão. Parecia que tanto o Renato quanto o Rafael estavam em outro tipo de futebol. Quando você vê os dois jogando, difere bastante dos outros 21 em campo. Tem 21 mais eles. Jogadores muito acima da média. O que o Renato vem fazendo no Corinthians é uma sensação de resiliência, de um crescimento de um jogador que às vezes é até visto como será que vai, será que não vai? E ele com 35 anos que completou nessa semana, jogando muita bola. Para mim, sem o Corinthians é outro jogador, é outro time. Não tem Corinthians sem Renato Augusto, isso é fato. E o Palmeiras eu acho que sente também, eu acho que o Palmeiras um pouco menos por ter um elenco mais recheado, mas sem o Veiga, o Palmeiras também sente bastante. E o Veiga, eu acho que a regularidade dele vai pesar nesse voto, porque eu, assim, particularmente, eu acho o Renato mais jogador. Eu acho o Renato como jogador, assim, de futebol, no auge, limpo, sem nenhum problema, sem nenhuma lesão, ele é provavelmente um dos melhores meias aí dos últimos 10 anos aqui no Brasil. Ele é muito craque, ele é muito diferenciado. Um problema ele não ter jogado na Europa, por questão de lesão, por questão de falta de bater mesmo, né, os momentos com a venda e tal. Ele é um jogador que poderia ter jogado em times grandes da Europa, mas não jogou. Só que eu acho que o Zé Rafael, que o Rafael Veiga, ele é um jogador que mantém uma constância de fato, junto com a Arrascaeta, são os melhores meias, então meu voto vai para ele. Boa, agora Anderson Cavalcante, sua vez.
Cara, eu vou voltar no Veiga, porque o Veiga é extremamente decisivo. Não que o Renato Augusto não seja, mas o Veiga tem mais de 11 gols em finais. Tipo, isso inclui várias finais, assim, incluindo o final de Libertadores, coisa que o Renato Augusto nunca decidiu pelo Corinthians. Então, acho que o fator decisivo, acho que um meia, além de dar passes e contribuir no jogo, ele precisa pisar na área e fazer gols. Os nossos meias na história do futebol sempre foram assim: Zico, Alex. Não tô colocando o Veiga nesse patamar aí, mas eu tô falando que o meia precisa fazer gols além de contribuir para o jogo. Eu acho que o Renato Augusto, para mim, eu não consigo enxergar ele como um meia, eu enxergo ele como um segundo volante. Um volante que sai para o jogo. Eu acho que ele consegue fazer a função de meia, mas o fato dele não ser um goleador nato assim, eu não coloco ele como meia, até porque ele não termina a temporada, sei lá, com 25 assistências do Renato Augusto. Então, para mim, ele é mais um meio-campista do que um segundo volante, do que um meia clássico ali, o camisa 10 do time. Então, para mim, eu acho que nem teria essa comparação. Então, já são posições um pouco diferentes. O Renato é tipo um camisa 8 e o Veiga já é mais o 10 do time. Então, o Rafael Veiga, para mim, ganha essa, até por ser mais artilheiro, pela regularidade, mas eu acho que, é como o Wilson falou, no auge, não tem nem conversa. Aí é Renato Augusto disparado. Eu lembro dele no Bayer Leverkusen, ele jogava muita bola, apesar de quase nunca jogar, que esse é um problema da carreira do Renato Augusto, ele quase nunca joga. Ele, por exemplo, nessa passagem agora do Corinthians, se ele jogou 15 jogos em sequência sem se machucar, é muito. Dos sub-30 que o Corinthians contratou ano passado, ele é o único que deu certo, porque o Paulinho é inexistente no Corinthians. O William foi embora e tá jogando muito no Fulham. Então, para mim, eu vou de Veiga com uma menção honrosa absurda do Renato Augusto. E para mim, eu não posso dar pitaco assim, mas para mim o Renato Augusto cairia na comparação com o Zé Rafael. Renato, então, para fechar, mas o voto já, né, em todos os empates, 5-3 Palmeiras, mas fecha aí, Renato. Não, Augusto. Meu, eu não achei que ia acabar 4-0 essa, mas vai ter que ficar 4-0, porque eu também vou no Veiga, porque para mim hoje ele é, sei lá, top 3 ou top 2 melhores jogadores do Palmeiras hoje. Então, cara, para mim é hoje o Veiga um dos melhores meias do Brasil. Renato Augusto é um bom meia, é um craque, mano, sei lá. Principalmente na época da Copa, lá em 2018, 17, teve o auge para mim melhor que o do Veiga, lá em 17. Mas hoje também não vejo muita discussão. E para alegria de VAD ou ADB, não sei como é que fala, Veiga ganha. O nosso canal tem mais uma posição para brigar. Então tá aí 5-3, verdade. Eu vou destacar aqui até a participação do Pode chamar de Leonardo Soto. Pode chamar de Leonardo Soto. Até eu conheço. É palmeirense antiga, isso aí. Pode Vulgo, chamar de né? Vulgo. Esse aí, louco, esse aí não é o que cria o Insta depois que terminou com a mina e criou. Manda o fake. Manda o fake, né? E olha lá, vá de vez, ó. E aí, fake? Então, pois é, mas palmeirense. Um abraço ao nosso ouvinte, Leonardo Souto, um abraço. Não, grande, tem um aqui, ó. Eu vou pegar só o melhor aqui e colocar antes da votação. Ele que tá felizinho que torce pro Arsenal? É esse ser humaninho mesmo? Isso aí é só Palmeiras, é fanático isso aí. Aqui, ó. Só queria esse comentário aqui que pra mim é maravilhoso. E vamos pro próximo. Se ele soubesse pra que time torce todo mundo aqui. Voltar um vídeo antes. Estariam enojados. Bora pro próximo confronto agora no ataque. Adson Show contra Rony Rústico. Começando por o Wilson Soto. O Wilson Soto. O Adson hoje jogando muita bola, hein? Tá em ótima fase. Só que eu acho que o Rony ele é mais jogador que o Adson. E a fase deles se anulam. Os dois estão em boa fase. Assim, colocando o nível de futebol deles, os dois estão jogando bem. Então, por ser mais jogador, eu vou de Rony. Mas, assim, dois jogadores estão em boa fase. E Vitão, você tá sem áudio aí, mas eu já vou voltar aqui, que eu acho que eu era o próximo. Vou voltar no Rony, não tem muito o que discutir entre Adson e Rony, né? Só até mal falar Adson e Rony. Tipo, o Rony, né?
O Rony não é um grande craque também, mas eu vou de Rony. Renato. Ah, o Vitor voltou. Mano, o Rony pode dar uma trupicada na bola de vez em quando, correr errado, tá impedido, mas, meu, sei lá, ele sempre tá no lugar certo na hora certa. Então, eu vou no Adson. Brincadeira, Vadibez. Eu vou no Rony. 3-0, eu coloco o quarto voto no Rony, o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. É isso. E se não fosse. Não, eu preciso falar isso. Se não fosse a canalice que foi Palmeiras e Água Santa ontem, uma Nossa, né? arbitragem horrível, mas péssima, péssima. Palmeiras teria feito uns 3, 4 gols, uns 3 do Rony. Só Pô, tem queria um falar lance, isso. tem um lance de um contra-ataque lá que o cara dá um chute no Dudu, velho. Você é É. louco, como é que aquele cara não foi expulso, mano? Enfim. Rony injustiçado no Puskás, tá? E, nossa, e tem essa também. Não foi nem relacionado pro pulso os gols que ele fez contra o Fluminense. Assim, é absurdo. Falar em Fluminense também, é o gol que o Cano fez ontem, tá? Meu amigo, que absurdo. Próxima votação, então, 6-3. Agora, penúltimo voto. Yuri Alberto e Hendrick. Confronto aí de. Podemos dizer aí. Aliás, nenhum dos dois é são centroavantes, de fato. Mas é uma votação interessante, começando por Anderson Cavalcante. Cara, o Hendrick é uma promessa e acho que ele ainda não se provou além da promessa. Ele fez bons jogos, ele fez gols no ano passado, se eu não me engano, em 7 jogos ele fez 4 ou 5 gols. Só que até agora ele não. Acho que a emoção dele de querer. Uma coisa que eu sinto do Hendrick é que ele quer muito provar para a torcida que ele é craque. Por exemplo, no último jogo ele meteu uma bola na travessão que ele tenta virar uma bike, mas quando a bola vem para ele, a bola tá rasteira. Se ele dá o tapa no canto, era gol do mesmo jeito. Aí ele levanta a bola, tenta virar uma bike. Acho que todo momento ele tá tentando provar para a torcida: eu sou craque e é isso. E o Yuri Alberto não, lembro que tinha até o meme quando ele chegou no Corinthians, que ele era o 007, né? 0 gols, 0 assistências, era o 007. Só que ele se provou sendo um dos jogadores mais importantes do Corinthians. Eu voto no Yuri Alberto, mas assim, o Hendrick parece ter muito mais futuro do que o Yuri Alberto, mas não dá para cravar nada e não dá para ficar especulando. Ele vai ser. É o agora. O Yuri Alberto, por enquanto, na carreira, provou mais do que o Hendrick. Apesar dos 400 milhões. Apesar disso. Renato. Caramba, o árabe de óculos. Não, mas continuando. Meu, caramba, até perdi o fio da meada. O Hendrick, mano, assim, são 16 anos, né? Então, não tem como a gente também cobrar tanto. Até alguns torcedores do Palmeiras, assim, não de forma absurda, coisa assim, mas, sei lá. Ô, Vitor, para de ir, caramba. Mas, assim, o Yuri Alberto, de importância e de um cara mais completo hoje, eu acho um cara mais importante pro Corinthians. A Tá estragando o corte, mano. Tá estragando o corte, Léo. Ô, Leonardo, eu já te mandei no WhatsApp separar. Por favor, tá estragando o corte do canal. Segue, Renato, vai lá, segue aí. Mano, é a coisa, eu concordo com o Anderson que o Hendrick, ele tá querendo se mostrar craque. Para mim, talvez um dos problemas do Hendrick é a autocobrança. Eu acho que o Hendrick se cobra demais até. Aquela coisa de que, tipo, tudo é um processo. O Abel já explicou também que é um processo, até aqui não deixa mais ter pergunta do Hendrick. E é divertido até a questão. E faz sentido algumas vezes também ele barrar algumas perguntas, porque aí também é querer criar muita coisa e aí vai para a cabeça do Hendrick e aí não ajuda. Mas hoje eu vou com o Yuri Alberto e até é natural. E o Hendrick, assim, o Anderson falou que realmente não dá para a gente prever o futuro de como o pessoal vai ser, mas de jornalistas, pessoas do futebol que acompanharam ele desde cedo falam que ele vai ser um fenômeno. Cara, assim, é muito cedo, mas são todos falando da mesma coisa, então a gente desconfia um pouco, mas por enquanto o Yuri Alberto.
Eu também já complemento, já mudo a votação aqui. Para mim, Yuri Alberto, mas assim, com as ressalvas exatamente da falta de experiência, né, do Endrick. Ele tem 16 anos, completou no final do ano passado. Esse ano realmente é o que o Anderson disse, é uma afobação, lógico, para fazer o gol, mas claro, como até o Vadb citou, e é verdade, foi gol do Endrick contra o Santos, porque a bola entrou naquele primeiro de João Paulo antes do Rony sair comemorando e fazer o gol de novo. O Rony estava certo. O Rony estava certo de comemorar o gol, porque foi gol do Endrick antes, mas ele não está sem nenhum. Até eu ouso dizer que, para mim, o Giovani merecia uma vaga nesse time titular para deixar o Rony como centroavante e o Endrick voltar para o banco e ganhar chances durante alguns jogos. Talvez algumas posições diferentes. Eu sou a favor disso pela fase do Giovani também que está vivendo. Mas nesse confronto, o Yuri Alberto, mesmo o Yuri Alberto também não começou 2023 naquela velocidade do ano passado, mas nesse confronto eu vou de Yuri Alberto também. 6-4 Palmeiras, Wilson Souto para fechar, e aí a gente vai para a última votação. Se eu não me engano, são 5 anos de diferença, né? E esse tempo de diferença faz muito, muito peso na comparação. O Endrick, eu acho que ele tem um futuro que pode ser incrível, a gente espera que seja incrível pelo bem da seleção, pelo bem do futebol brasileiro na Europa, mas hoje o Yuri Alberto é um jogador que já se provou muito mais, já se mostrou muito mais nos times que atuou aqui no Brasil, agora principalmente no Corinthians, depois da adaptação dele, ele é fundamental, e a dupla dele com o Roger Guedes mudou o Corinthians ali com o trio, né? Roger Guedes, Renato Augusto, Armando e Yuri Alberto, então acho que por isso ele tá mais inteiro e é um jogador mais preparado. O Endrick ainda tá nervoso, tá ansioso, mas tem futuro também. Se tiver um pouco mais de calma, tiver um pouco mais de tranquilidade, vai crescer, e se o Palmeiras souber dosar isso. Não adianta colocar ele sempre como titular, sendo que, por exemplo, o garoto Giovani, toda vez que ele entra, é um garoto que já prova estar mais pronto e também tem aí 3, 4 anos a mais que o Endrick. Então, assim, etapas, né? Tem que saber respeitar as etapas. O Endrick está na etapa mais inicial, o Yuri Alberto já para ser titular de um time grande como ele é. Então, 6-4 Palmeiras. Última votação, Roger Guedes e Dudu. Roger Guedes e Dudu pela frente. Quem começou a última foi o Anderson. Então, Renato, você dá o pontapé no nosso penúltimo, né? Mais último em campo entre Corinthians e Palmeiras. Dois jogadores interessantes. Não sei se o Roger Guedes tem uma boa identificação com o Corinthians, acredito que sim. Mas acho que eu nem vou me alongar muito. Dudu em todos os momentos da vida dele. Não que o Roger Guedes é ruim, mas Dudu. Sim, claro. Dudu vota então. Minha vez de votar, eu também não tenho como não votar no Dudu. Não tem como não votar no Dudu. Roger Guedes é um bom jogador, inclusive quando jogou no Palmeiras, teve uma função ali, claro, de coadjuvante, né, participando. Foi até boa parte, foi titular em 2016. No Corinthians ele tem uma importância muito maior do que ele teve no Palmeiras, claro, a experiência também ajuda nisso. Faz um bom futebol, inclusive no Corinthians, mas Dudu no Palmeiras é o maior nome da era Crefisa. Simplesmente isso. Dudu, 2-0. Wilson Souto. Eu vou de Dudu também, e o Roger Guedes é interessante, né? Porque ele, além de perder no cabelo, igual ele deixou aqui nos comentários, o Guedes, ele é um jogador que você olha e vê, ao contrário de muitos que, quando vem com a camisa 10, ele pesa negativamente, ele pesou positivamente. Ele cresceu com a 10 do Corinthians, é fundamental, mas o Dudu é o Dudu, né? Eu tava vendo o jogo dele contra a Inter, era impressionante. Não sei quantos anos ele tem mais de 30? Quantos anos ele tem? Não sei direito. Mas a idade dele, ele pegar e dar cada arrancada ali na ponta esquerda, a velocidade que ele impõe, um jogador já veterano quase ali, assim, é um jogador que é para ser estudado e com certeza vai entrar no hall aí de um dos maiores da história do Palmeiras. O Dudu tem 31 anos e eu voto no Dudu. Porque, sei lá, ele é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras recente. Talvez entra na história geral do Palmeiras por títulos, conquistas, a importância dele. Ele é o jogador, sei lá, que participou da mudança de chave de 2014, um time quase rebaixado, para 2015, um renascimento do time. Ele faz os 2 gols do título da Copa do Brasil, depois vai para os pênaltis, mas ele muda tudo. O Dudu perde o pênalti contra o Santos também na final do Paulista, empurra o juiz e tudo mais. Ele é um símbolo do Palmeiras em vários momentos.
Ele é o cara que carrega o time, sei lá, por uns 4 ou 5 anos seguidos. Era o time do Dudu, agora não é mais nem tanto, às vezes ele é mais um coadjuvante do Veiga do que um protagonista total, mas ele ainda é muito importante no time do Palmeiras. Ele soube, uma coisa que eu achei interessante dele, ele soube aceitar o Veiga assumir o protagonismo, e ele não ficar mais, tipo, eu tenho que ser o cara e tudo mais. Eu acho interessante também a postura dele de não bater pênaltis, porque ele bate muito mal, e ficou claro no último jogo do Palmeiras, aí no penúltimo jogo, que ele não sabe realmente bater pênaltis, e ele não entra naquela pilha de que, tipo, o ídolo tem que bater. Ele fala, eu não sei bater pênalti e pronto. Eu acho muito legal isso. Ele entendeu o tamanho dele na história do Palmeiras, porque antes ele era meio mimadinho. Inclusive, em 2019, quando ele quis sair a primeira vez, ele fez até um post no Instagram, que ele falou assim, feliz ou triste eu continuo aqui, tipo, postou uma foto treinando lá no Palmeiras, e agora ele é um cara que tá comprometido, você sente que ele gosta do clube realmente. Talvez acho porque passou o tempo dele de ir pra Europa, ou coisa do tipo. Então, para mim, ele é um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras. Para mim, ele é maior que todos os caras que estão lá no elenco atual. Tem nem comparação do Dudu. E eu já acho que eu já soltei meu time aqui em vários momentos, a mensagem subliminar, apesar de não parecer, eu acho que eu tô indo bem na imparcialidade, né? Não, tá bem, pô. Tá bem. Tá enganando bem, Anderson. Tá enganando bem. 7-4 Palmeiras, o nosso 11 contra 11 dos jogadores, obviamente, no campo. Deu o Verdão, deu 7-4 para o Palmeiras. E para a gente fechar, para a gente acabar o assunto paulistão, passar a tabela também e encerrar o nosso podcast 003. Esse aqui eu não vou nem mudar de tela. Desculpa, não tem nem o que... Assim, até tirar aqui do Renato, né? Coloquei, deixei na frente do Renato. Não tem nem o que fazer, né? Assim... Fernando Lázaro, começo de trabalho, né? E é um trabalho bom, na minha opinião, é um trabalho bom. Tem muito do Vitor Pereira aí, isso é fato. Tem muito do Vitor Pereira aí também. Mas, cara, quem quer Abel em novembro de 2020 e quem é Abel Ferreira em fevereiro de 23? Apenas isso. Tem que ser treinador da seleção brasileira, né? Tem que ser. Eu sei que aí o chat vai à loucura, né? Mas tem que ser treinador, é o melhor treinador. Acho que até em relação ao Ancelotti é mais treinador, obviamente, mas pelo conhecimento de futebol nacional ele seria ideal. E o Fernando Lázaro, de fato, ele é um treinador que tem um certo futuro, mas tem que se provar ainda bastante. Estão em graus totalmente diferentes, né? Se a gente falou isso de Yuri Alberto e Hendrick, quem dirá o Lázaro, que acabou de sair de um analista de desempenho para ser um treinador ainda visto como estagiário, então ele vai crescer bastante. Espero que dê certo, mas a Abel já deu certo, assim como poucos deram, né? Mantém a imparcialidade, Anderson? Cara, para mim o Abel não tem que ir para a seleção brasileira por outros motivos, diferente do Wilson. Acho que ele tem que permanecer no Palmeiras, porque, como dizem uma boa parte dos brasileiros, a seleção brasileira precisa de um técnico brasileiro, então o Abel não é brasileiro, então não pode ir, isso já é um impeditivo. Brincadeiras à parte, eu acho que o Ancelotti, para mim, é o melhor nome para a seleção, até porque ele tem mais identificação com os jogadores que vão estar lá, e acredito que o estilo de liderança dele, que ele tem até um livro chamado Liderança Silenciosa, aconselho todo mundo a ler, muito bom, que ele ensina como você a ser líder, lidar com grandes estrelas, ele está acostumado com isso. Eu não sei se o Abel ia conseguir, sei lá, lidar com o Neymar da vida cheio de manias e privilégios na seleção, com o Vinícius Júnior, toda essa galera. Ele está acostumado com um elenco linear que é igual ao Palmeiras, que o cara que tem maior regalia é o Dudu, que não chega nem perto das regalias que o Neymar deve ter na seleção, de levar 80 pessoas da família dele e tudo mais. Então, para mim, o Abel tem que continuar no Palmeiras, cara. Mas eu voto em Abel aí nessa disputa, não tem nem comparação. Perfect.